Galera, vamos lá, como eu prometi, vamos à segunda parte do vídeo, falando basicamente agora da crise, tá? Quando a gente pensa basicamente na crise do Segundo Reinado, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: eu tenho três grandes questões, as chamadas questões militar, religiosa e escravista, e uma quarta questão para alguns, que é a chamada questão republicana. Vamos falar primeiro dessa questão republicana, que ela é bem rápida, tá? A questão republicana basicamente é o seguinte: a partir de 1870, com uma coisa chamada Convenção de Itu, eu tenho a criação do Partido Republicano Paulista. Por que isso é importante? Porque a república, ela passa a ser agora uma opção viável dentro dessa mudança de panorama imperial. Mas vamos tentar entender o que leva então, depois de 30 anos de governo, a partir de 1870, Dom Pedro II começaram um processo de não ser mais interessante para a monarquia brasileira, ou manter a própria monarquia. E vamos começar com a seguinte questão, tá? Vamos começar então com a questão militar, retomando um pouco o vídeo passado, quando a gente fala da Guerra do Paraguai. Lembra, a Guerra do Paraguai termina com uma valorização do exército brasileiro. E aí qual passa a ser a questão? Esse exército brasileiro, ele passa então a exigir participação política na imprensa, coisa que é negada. Você só podia participar politicamente ou podia participar na imprensa caso o ministro de guerra autorizasse. Junte-se a esse ponto a ideia da defesa do conceito de um soldado cidadão, que é exatamente esse soldado, por ser puro, por ser do exército, uma instituição imaculada, ter a voz política necessária nesse momento. E, como ainda um terceiro elemento, a chegada ao Brasil via Benjamin Constant de um ideal conhecido como positivismo, e que, dentre as suas prerrogativas, defende a ideia de uma racionalidade, enxergada por parte dos militares como sendo associada à república. A república seria um governo racional, muito avançado em direção a uma monarquia. Bem, só que essa cisão entre exército e governo vai ter basicamente dois casos iniciais: o caso do tenente-coronel Sena Madureira e o caso do coronel Cunha Matos. Quais são esses casos então? O Sena Madureira, ele vai se colocar em 1883 contrário a algumas mudanças na lógica do exército, e ele se coloca a partir disso na imprensa, sendo repreendido pelo ministro da guerra. Logo depois, um ano depois, o mesmo Sena Madureira condecora Francisco do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, e um jangadeiro importante na transferência de escravos, na fuga de escravos do Ceará em 1864. Pois bem, Sena Madureira é repreendido, porém diz que não aceita repreenda que não seja de ninguém, que não seja o Conde D, marido da princesa Isabel e chefe direto de Sena Madureira. A resposta do exército é transferir Sena Madureira para o Rio Grande do Sul. O segundo elemento, a segunda crise, que é a do Cunha Matos, você vai ter na frente uma disputa entre o próprio Cunha Matos e o ministro de guerra, Alfredo Chaves. Qual é a ideia dessa crise? Cunha Matos tinha sido caluniado no Senado, e ele vai exigir uma posição bem forte, via imprensa, de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves não só não se posiciona, como repreende publicamente Cunha Matos. Então você tem aqui basicamente o choque entre essas duas grandes ideias já dentro do exército. Um exército querendo participar, um exército querendo voz ativa, e essa voz ativa sendo negada pela alta cúpula desse exército. Em 1887, então, jovens militares acabam formando o Clube Militar. E esse Clube Militar, num primeiro momento, vai ser presidido por Deodoro da Fonseca. E dentre as determinações, uma que é importante para a gente é a ideia de que você tem este exército, então, se negando oficialmente a capturar escravos fugidos. O que o exército afirma é que eles não são capitão do mato. Nesse interim, Rui Barbosa acaba convencendo Dom Pedro II a permitir uma certa participação política do exército. Mas aí guarda essa informação para daqui a pouco. Porque vamos lá. A segunda questão que eu tenho é a chamada questão religiosa. E ela advém de uma disputa que você tem há muito tempo entre Igreja Católica e maçons, que vai explodir quando você tiver o Papa promulgando a chamada Bula Syllabus,
que proibia a participação de maçons em cultos católicos. Ok? Tranquilo se não fosse um pequeno problema. Dom Pedro II, imperador do Brasil, é católico e maçom. E a Constituição Brasileira de 1824, ela determinava duas instituições muito sérias, que era o padroado e o beneplácito, que a grosso modo, bem a grosso modo, principalmente pelo beneplácito, determinava que, no caso brasileiro, o imperador podia se intrometer em decisões religiosas. Então, obviamente, Dom Pedro II não acata a bula sílabus. Porém, dois bispos, um em Olinda e o outro em Belém, certo? Os bispos de Olinda e de Belém, resolvem aceitar a bula, acatar a bula. O argumento deles é: eu sou um bispo, logo a minha autoridade suprema é o Papa. E se o Papa determinou, eu sigo. Qual é o problema aqui? Eu estou numa escolha complexa. Por quê? Os bispos estão certos? Eclesiasticamente, sim. Afinal de contas, eles estão obedecendo ao Papa, sua principal figura. Só que, ao obedecer ao Papa, esses bispos acabam de desobedecer o Império. Consequência disso tudo, certo? Os bispos são condenados à prisão e trabalhos forçados. E, senhores, vamos combinar que você não prende bispo. Lembra que alguns anos atrás a confusão que deu você ter executado um frei. Confederação do Equador, Frei Caneca. Você agora prendeu dois bispos. Vamos combinar que nesse momento a igreja rompe o império. Não é que a igreja vai sair fazendo campanhas para o fim do império, mas a igreja e o império vão ter as suas relações estremecidas. Vamos ao terceiro elemento, ou terceira questão. Vamos entender o seguinte, tá? A luta contra a escravidão, ela é algo que ela é constante no Brasil e que ela tem diversos protagonistas de elementos negros aqui, certo? A gente vai ter N, a gente passa por Palmares, a gente passa pela Revolta dos Malês, a gente tem uma série de movimentos que vocês vão vendo ao longo da história contrários à escravidão. O que acontece na verdade? Se você lembrar da aula de economia do Segundo Reinado, vamos lembrar que a pressão inglesa pelo fim da escravidão, ela vai ganhando muita força. A gente tinha tentado algo em 1831, em 1850 a gente tinha criado a Lei Eusébio de Queiroz, e você começa agora um processo que vai culminar na abolição da escravidão. E aí qual é esse processo? Em 1871, a gente vai promulgar a chamada Lei do Ventre Livre. Ou seja, a partir dessa lei, todo escravo nascido a partir de 1871 é livre. O que é um problema, porque vamos lá, o escravo que nasceu é livre, tudo bem, mas a mãe é escrava, o pai é escravo. E aí como é que eu resolvo isso? Bem, aos senhores era dada a opção de segurar essa mão de obra, esse escravo recém-nascido, viver durante um tempo, e aí, ao criar determinada idade, trabalhar para poder pagar as suas despesas ou receber uma indenização. Cara, óbvio, grande parte dos senhores de escravos optaram pela primeira opção. Então, isso era um problema. O escravo nascia livre, mas ao longo do processo, ele acabava tendo que trabalhar para poder garantir aquilo que ele consumiu enquanto era recém-nascido e pequeno. Bem, em 1885, eu tenho uma segunda lei importante aqui, a chamada Lei do Sexagenário. Essa determina que os escravos que chegarem aos 60 anos estão libertos. De boa. Vamos pensar o seguinte, que escravo chega aos 60 anos? Mas vamos supor que chegue, beleza? O escravo foi lá, bonitinho, chegou aos 60 anos. Cara, ele tem alguma condição de trabalho? Não. Então, em última instância, esse escravo está livre, está liberto. No final das contas, quem acaba se dando melhor com isso é o senhor, porque passa a não ter gastos sobre o escravo que não mais trabalha o que trabalhava. Mas eu tenho uma pressão. Eu estou tentando, teoricamente, via medidas imperiais, acabar com a escravidão, porém, da forma mais gradual e lenta possível. Vamos começar nesse momento que eu tenho grandes grupos abolicionistas aqui. Eu tenho grandes elementos abolicionistas aqui. José do Patrocínio, por exemplo. Pessoas que vão lutar contra a abolição teoricamente. E aí, finalmente,
depois de toda essa luta dada pelos negros, certo? Vamos tirar essa ideia de que a abolição da escravidão foi algo simplesmente dado de mão beijada, como se nenhum escravo tivesse lutado para isso. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão. E aí, vamos lá, gente. Para a prova, a gente pode cair numa questão que ela é bem complicada do nosso pensamento funcionar. Porque, por exemplo, eu posso te pedir aspectos positivos da Lei Áurea. E é óbvio, cara, não tem muito o que discutir. Eu peguei um elemento que era visto como coisa e eu, teoricamente, humanizei esse cara. Ou seja, a escravidão está abolida. Mas eu tenho que entender que existe um problema aqui, que é o seguinte: em momento algum, se a gente esperar e pensar nesse crescimento, nessa lógica escravista, foi pensado estratégias para incorporar esse novo elemento, incorporar esse novo ator social na sociedade brasileira. E aí, se a gente pensar um pouquinho e jogar isso para um pensamento europeu, eu estou no momento de darwinismo social, ou seja, aquela aberração da ideia de Darwin. E aí não a ideia de Darwin é uma aberração, mas a aberração na qual você vai pegar a ideia de Darwin, que naquele período determinava que o homem vinha do macaco. A gente vai depois discutir, todo mundo sabe que não, homens e primatas têm o mesmo ancestral, e vai determinar essa ideia de que uma vez que o homem veio do macaco, a cor dessas raças significava um desenvolvimento intelectual. É aquilo da tal da missão civilizatória, que vai justificar em grande parte a ideia da dominação europeia sobre África e Ásia num contexto imperialista. E aí, óbvio, legalmente falando, esse dono de escravo, ele não pode mais usar a mão de obra escrava como escravo. Ele, teoricamente, tem que pagar um salário para alguém. Quando esse darwinismo social chega, você passa a ter duas opções. Ou você paga o salário para um imigrante, que está no Brasil em grande quantidade, ou você paga o salário para aquele cara que era escravo até ontem. Grande parte dos senhores optam por pagar salários, obviamente, aos imigrantes. O que faz que você tenha uma marginalização dessa quantidade enorme de ex-cativos largados à sua própria sorte. Porém, não vamos negar que o fim da escravidão leva a um rompimento de parte dessa elite escravocrata com o governo imperial, certo? E é uma coisa interessante, porque começa a pegar fogo uma série de cartórios, óbvio, porque grande parte dos senhores de escravos vão exigir do governo indenização por terem perdido um bem. E aí, cartórios pegam fogo, e aí, misteriosamente, você não tem muito como provar se aquele escravo é seu. Tá, beleza. Mas vamos então chegar à própria proclamação da República. O que a gente viu até agora bem claro? O exército rompe com o império, a igreja rompe com o império, os cafeicultores rompem com o império. Agora, qual é o estopim para isso? O estopim para isso é quando você tem ali em novembro o boato de que Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca seriam presos. E vamos lá. Deodoro da Fonseca passa a ser um ponto principal. Porque Deodoro da Fonseca é amigo pessoal de Dom Pedro II e monarquista. Deodoro da Fonseca não é um cara favorável à República nesse momento. Só que Deodoro da Fonseca é o cara do exército. E aí, você vai criar um subterfúgio e você vai dizer a Deodoro da Fonseca que o governo imperial colocaria para auxiliar o império Silvério Martins, que é um grande inimigo de Deodoro da Fonseca. Pronto, é aquilo que eu preciso para convencer Deodoro da Fonseca a participar do golpe. Sendo assim, no dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II é deposto do governo. É proclamada a República. E aí, como isso vai aparecer em prova, em concurso, em questões? Simples. Vamos usar Lima Barreto, quando ele diz que o Brasil não tem povo, tem público. Ou vamos usar Aristides Lobo, ao dizer que a população assistiu bestializada à proclamação da República. O que eu quero dizer com isso, então? Vamos entender que a proclamação da República Brasileira, da mesma forma que a independência do Brasil, é um movimento que ele é elitista, de cima para baixo, sem contar com participação popular. E assim, chega ao fim o segundo reinado. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Óbvio, não é uma aula que a gente daria em quadro
onde a gente tem para registrar e tirar as dúvidas automaticamente, mas é o início do nosso projeto História em Tempos de Quarentena. Beijo em todos.